Bom, o que a gente vai fazer agora, uma questãozinha muito interessante de análise, né? Combinatória. A Cecília aqui também, deixa eu falar aqui sobre... Passa para cá. Jonathan. Passar para cá. A Cecília aí no Estamos caso, lá. né? Cecília Solano também está assistindo a gente aqui pelo Facebook, tá certo? Uma das coisas que o pessoal do Overdose principalmente me cobrou muito era fazer um aulão, né, sobre jogos, que eu falo muito que em questão de probabilidade de análise combinatória, isso cai muito, questão sobre dominó, sobre xadrez, sobre baralho, né, sobre sudoku, ou é sudoku, não sei o nome daquele jogo lá, mas enfim, tangram, dominó, eu não cheguei ainda a realizar, isso é uma coisa que eu ainda pretendo fazer um aulão com umas, sei lá, umas 20 questões, 30 questões só sobre jogos envolvendo muita coisa, gamão também. O pessoal falou, o pessoal que joga aliado, pode ser também sobre aliado. Não se esqueça que a UFRN e muito o Enem, na verdade, eles cobram muito essa questão do conhecimento de mundo. Eu sempre, quando estou ensinando probabilidade, uma das coisas que eu faço é aquela questãozinha de War, na verdade, sobre dados, os dados vermelhos e os dados amarelos. Então tomem cuidado com esse tipo de questão, que isso é uma questão mais voltada para o pessoal, para conhecimento de mundo, tá certo? Vou fazer uma questãozinha agora de análise combinatória, que envolve xadrez. Claro, a questão ela diz algumas regras sobre o xadrez, mas professor, se eu não souber, rapaz, se você não souber jogar xadrez, você vai ter uma desvantagem sobre o seu adversário, né? No caso, infelizmente, você vai ter que assimilar a questão, um cara que já sabe não, ele faz com certa facilidade e acabou-se. Então, vamos lá, passa para cá bem rapidinho pra gente dar uma olhadinha aqui, isso, vamos lá, beleza? Olha só, o que é que acontece? No jogo de xadrez, a primeira jogada de cada um dos jogadores só pode ser executada por quem, rapaz? Eu acho isso muito legal. Só pode ser executada por um dos seus 8 peões ou por um dos seus 2 cavalos. Ou seja, assim que você vai começar a jogar o xadrez, você tem 8 peões. Né? Quem joga xadrez sabe isso aqui tranquilamente. Então, no caso aí, são 8 peões que estão na frente, então são as peças que estão atrás. As peças que estão atrás, infelizmente, elas não podem estar pulando. Que no caso seria o bispo, a torre, o rei e a rainha. Ou a dama e a rainha, como vocês queiram chamar. Pessoal, e o cavalo? O cavalo pode. Inclusive, o cavalo é a única pedra, como vocês queiram chamar aqui, né? Não pode pular. Então dá uma olhadinha aqui, preste atenção, olha que bonito. Então no jogo de xadrez, o que é que está acontecendo, né? A primeira jogada de cada um dos seus jogadores só pode ser executada com um dos seus 8 peões ou um dos seus cavalos. Sendo que cada uma dessas peças tem 2 maneiras distintas de fazer o seu primeiro movimento, verdade. Quando o peão, essa é a regra do xadrez, quando o peão passa para cá, quando o peão vai sair, primeira jogada do peão, ou ele anda duas casas para frente, ou uma casa só, fica a escolha do jogador, mas ele pode andar uma casa ou 2, ok? E no caso do cavalo, para quem sabe, o cavalo ele anda em L, né? Ele faz, professor, ele anda, ou ele vai fazer, vou fazer um movimento aqui no ar, mas tudo bem, ou ele anda para cá, quando ele vai, primeira jogada, ou ele faz assim, ou ele vem para cá, ou seja, o peão, né? O peão ele pode andar uma ou 2 casas e o cavalo como anda em L, ou para a esquerda, sei lá, para um lado ou para o outro, esquerda ou direita. E aí vai, tá certo? Mas então, no caso, você tem os 8 peões, mais os 2 cavalos, não é verdade? Volta para cá para terminar de ler aqui a questão. No começo do jogo, cada peão e cada cavalo ocupa posições distintas, verdade? Não pode ficar uma peça em cima da outra, ok. O total de posições distintas que pode se formar após o primeiro lance, ou seja, a saída de um jogador e a resposta do outro é de quanto? Rapaz, se você aqui souber um pouquinho de xadrez, você mata isso aqui fácil, ok? Beleza? Então preste atenção, olha que legal. Meu amigo aqui, Leonardo, passar aqui bem rapidinho antes que a gente comece a fazer a questão. Meu amigo Leonardo Fabrício que está repetindo aqui a minha frase aqui. Léo, que foi meu aluno, hoje ele na verdade, estudante mestrado de física, já está bem no doutorado, eu acho que ele está aqui repetindo aqui a minha frase aqui, que eu sou do metal. Eduardo, você sabe que eu sou. Então vamos lá, pessoal, vamos para a questão. Primeiro deixa eu logo colocar aqui tabuleirozinho de xadrez. Olha que legal, facilitar o entendimento da questão. Para quem joga xadrez, acho isso fantástico. Tá aqui, tabuleiro de xadrez, bonitinho. Pessoal, eu vou aqui rapidamente falar que as peças estão aqui. Senhores, para quem está vendo aqui, ó, torrezinha, cavalinho, bispinho, inclusive é um bispo da Casa Branca. Aqui no caso é o quê? Diga aí, Jonaldo. A rainha é o rei. Não tô vendo direito não, que eu tô sem óculos. Rapaz, peraí, deixa eu ajeitar aqui, que saiu o bico. Aqui, ó, rainha, sim, rei, volta, bispo da Casa Preta, cavalo esse e aí torre. É a torre, pronto. É torre, essa aqui é a torre. Olha e ó, os 8 peões da frente. Olha como essa questão ela é muito bem elaborada, muito bem feita.
quando você vai começar, quando você vai jogar, ou você sai com um desses 8 peões, tá aqui, ó. Ou sai com 18 peões, ou você sai com esse cavalo ou com esse. O resto, as peças aí estão o quê? Presas. Você não pode estar mexendo, ok? Belezinha? Pois bem, olha só o que é que vai acontecer. Bom, você tem 8 peões. Cadê a setinha? Esses 8 peões, eles podem fazer quantas jogadas? Cada um pode fazer 2 jogadas, são 8 peões, ou seja, 8 peões, 2 jogadas, 16 jogadas. E os cavalos podem fazer também cada uma 2, ou seja, na verdade você pode movimentar 10 peças, 8 peões, 2 cavalos, cada um com quantas jogadas? Com 2 jogadas, ou seja, você vai ter na verdade, para quem está saindo, sinceramente agora eu não me recordo, porque tem uma regrinha que sempre uma das peças, ou as brancas ou as pretas, elas sempre começam, não lembro agora qual é, mas tudo bem. Independente de qual seja a cor que vai começar, seja lá o que começar, ela tem quantas possibilidades de jogada, Ronaldo? 20, né? A resposta do outro, 20 jogadas também. Pessoal, bem rapidinho, olha como essa questão é interessante. Agora, se você sabe jogar xadrez e sabe análise combinatória, você detona ela. Como o primeiro jogador pode fazer 20 jogadas diferentes e o segundo também pode fazer 20 jogadas diferentes pelo princípio fundamental da contagem, ou seja, é como ele falou, olha que coisa bonita. É a jogada do primeiro jogador e a resposta do segundo. Pessoal, quando você fala a jogada, passa aqui para cá para eu falar aqui bem rapidinho para vocês. Quando você fala a jogada do primeiro e a resposta do segundo, pessoal, conectivo E, não é ou. Não é a jogada da primeira ou, não é a jogada do primeiro ou a resposta do segundo. Como o jornal daqui já está dizendo, é claro. Se você for falar essa frase, bota aqui para o jogo aqui para a gente fazer o debate, não é, jornal? Se você for fazer... Não. Eu queria aparecer o e jornal, os dois juntos, assim. Oi, alô? Assim. Alô, cadê o menino? Não, peraí que ele tá ali, tá com um probleminha técnico. Continue. Vou continuar. Queria que o jornal aparecesse para embelezar mais aqui a noite, mas tudo bem. Então, de novo, como eu estava falando, quer botar a cabeça no meu ombro? Não, melhor não. Então, de novo, o esquema, como eu estava falando, é como você lê o que está acontecendo, né? Você quer a resposta, né? Quer a jogada do primeiro jogador e a resposta do segundo. Conectivo é E. O conectivo E não é soma, é o quê? Multiplicação. Você usa na parte de conjunto, você vai na parte de probabilidade, você se estende isso para a partezinha lá de genética e assim vai, tá certo? Então, de novo, você tem 20 jogadas para o primeiro jogador e 20 jogadas para a resposta no caso do segundo. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, coisa fácil, 20 vezes 20, 400, pronto, passando aqui, 20 vezes 20, no caso você vai ter, no caso, 400 jogadas, ok? Tranquilo. Bom, a alternativa aí correta, sem muita bronca, ele fala aí que a alternativa é Johnny Boy, passar aqui a questãozinha para você, que eu acho que agora é uma questãozinha de probabilidade, se eu não me engano, né? Exatamente. Vamos lá, Ronaldo, com você. Mas antes da Quer falar do I do ou também? Não, tá tranquilo. O que você falou muito bem, né? O que o vestibulando tem que prestar atenção é justamente no conectivo, né? Ou é o quê? É a opção é união, né? Como se diz, quando ele pergunta uma coisa ou outra, ele quer a união dos eventos, né? E o I não, o I é interseção, tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, tem que acontecer isso e aquilo também, né? Então, vamos embora, Jonathan, para a questãozinha? Valeu. Um casal planeja ter 3 filhos. Quem será esse casal? Volta aqui, Jonathan, de novo, porque vou explicar para você, cara. É uma temática, né? Essas questões, essas questões, quem elaborou? O professor Gibran, tá certo? E a quinta questão, né? Um casal planeja ter 3 filhos. Diga aí, quem, por acaso... Pretende ter só um? Vai ser só um mesmo, tá bom. Por enquanto. Sim, tudo bem, né? Porque Rochelle tem que voltar a ser fitness. Mas ela volta, cara. Rochelle é show, com certeza. Então vamos embora, vamos para a questãozinha aí, que essa aí não podia deixar passar esse comentário. Bom, um casal, Rochelle e Gibran, planejam ter 3 filhos. Legal. Sabendo que a probabilidade de cada um dos filhos nascer do sexo masculino ou feminino é a mesma, considere as seguintes alternativas. Alternativa 1, afirmativa 1. Alternativa não, afirmativa. Afirmativa 1. A probabilidade de que sejam todos do sexo masculino é de 12,5%. Afirmativa 2. A probabilidade de que o casal
ter pelo menos 2 filhos do sexo feminino é de 25%. A probabilidade de que os dois primeiros filhos sejam de sexos diferentes é 50%, e a probabilidade de o segundo filho ser do sexo masculino é de 25%. A alternativa correta, aí tem as afirmações. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras, somente as 1 e 3 são verdadeiras, 1 e 2, 2 e 3. Bom, vamos embora para a análise dessa questão. Todos do sexo masculino. Então, ó, a primeira afirmativa, ela diz o seguinte, a primeira afirmativa diz: a probabilidade de que sejam todos do sexo masculino é de 12,5%. É verdade. Por quê? Então, ó, o que é que acontece? A probabilidade de cada criança, né, nascer homem ou mulher é de 50%, 0,5%. Como são eventos independentes, Verdade. então você faz o quê? Você multiplica as probabilidades. Então, ó, o fato do primeiro filho ter nascido... Pode mandar para mim, Jonathan, aqui? O fato do primeiro filho ter nascido homem, isso não implica dizer que o segundo filho... a chance dele nascer homem vai ser maior e tal. Não. A chance de cada um nascer homem ou mulher é de 50%. Né? Pegando o nosso texto. Fica à vontade, para mim, uma vez a gente estava numa conversa de mesa de bar, estava eu, Raulson e Carlos André falando sobre isso. Você vai lançando uma moeda, você lança uma moeda 10 vezes e só sai cara. Aí você vai lançar a 11ª vez. Aí a probabilidade de sair cara, qual é? Continua sendo 50%. Ou seja, o cara pensa, não, já saiu 10 vezes cara. Então não vai sair mais. Aí não é. Aí você vai lançar dessa primeira vez, não, continua sendo 50% cara, 50% coroa, porque como você está falando agora, sabiamente, são eventos, no caso aí, independentes. Eu estou falando isso aqui porque eu me lembrei de uma conversa de bar que a gente teve, a gente já estava bom sobre isso. Estava bom, né? Estava bom, eu, Raulson e Carlos André. Acho que foi lá no Gringos, inclusive. Pronto, o que acontece, Gibran, é que às vezes, normalmente, a gente costuma pensar como um todo, né? Realmente, você lança várias vezes, né? Se eu pensar, caramba, vou jogar a moeda 11 vezes. Não, 10. Aí sai tudo cara nas 10 vezes. A outra você pensa que tem que sair, né? Vai sair cara novamente. Se a pessoa pensar como um todo, a pessoa, não tem condição, não, é muita sorte, né, e tal, a pessoa diz isso. Mas assim, se você deve pensar não como um todo, você deve pensar individualmente. Então, ó, qual é a chance individualmente da moeda da cara ou coroa? 50%. Qual é a chance de nascer homem ou mulher? 50% individualmente. Então, ó, pode botar na questãozinha, Jonathan. Olha, então, ó, o primeiro 50%, 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, eventos independentes, você multiplica as probabilidades, as chances de cada um acontecer, total 0,125, ou seja, 12,5%. A primeira, ela é o quê? Ela é verdadeira, tá certo? Segunda alternativa, ou segunda afirmativa que diga, desculpe, a probabilidade do casal ter pelo menos 2 filhos do sexo feminino é de 25%. Então tá aí, ó. 2 filhos do sexo feminino é de 25%. Então olha só, essa segunda alternativa, como vocês estão notando aí, ela é falsa, né? Diga aí, Gibranzinho. Diga aí. Por que que ela é falsa? Eu tenho o quê? A chance de nascer os 3 do mesmo sexo é de o quê? É de 12,5. 0,5. Meio por cento. 0,5 cada um. Então, ó, ele perguntou o quê? A probabilidade do casal ter pelo menos 2 filhos do sexo feminino é de 25%. Tá certo? 2 filhos do sexo feminino. Bom, no caso ele fala pelo menos 2? Pelo menos 2. Aí você está calculando, na verdade, aqui dele ter o quê? As 3 situações para que ele não tenha exatamente o quê? O complementar. Exatamente o complementar, de não ter. Porque 2 filhos do sexo feminino. Como ele quer 2 filhos do sexo feminino, calcule logo o quê? O complementar, que é o que ele não quer, que fica mais interessante, fica até mais fácil de você, no caso aí, resolver essa situação. Que em questão de probabilidade de análise combinatória, muito mais, às vezes é melhor você calcular o que você não quer, né, para depois aí você tira do 100% e calcula o quê? O que quer. Deixa eu passar aqui bem rapidinho. A mãe, não é? A Carol Cabral, ela falou que está assistindo aqui a questão, ela disse que resolveu a questão do xadrez bem rapidinho, né? Aí manda um beijo para ela para incentivar a menina, a mãe da Carol, a estudar. Carol, sua mãe está pedindo para estudar, estude, filha. É bom, tá certo? Meu pai falava muito isso, ruim com estudo, pior sem ele. Vai lá, Jonaldo, continue aí. Bom,
Na terceira afirmativa, ele diz o quê? Né? Vamos embora para a questão. Bora. A probabilidade de que os 2 primeiros filhos sejam de sexos diferentes é 50%. A probabilidade de que os 2 sejam de sexo diferente é 50%. Isso aí vai ser verdade. Por quê? Ó, os 2 primeiros sejam de sexo diferente, ou seja, homem e mulher. Então, ó, ou mulher e homem, né? Então, quer dizer, olha o conectivo ou. E dentro da questão, o conectivo i também, né? Então, olha só, 2 primeiros sejam de sexo diferente, homem ou mulher, 50% para cada um, 25%. Ou mulher, né, e homem. Mulher e homem, que pode acontecer as duas coisas, né? 25% também, você, conectivo ou é união. Então, você soma... Comentou agora há pouco, né? Você soma as probabilidades, as porcentagens, como se diz, e você tem o quê? 50%, né? Portanto, a afirmativa verdadeira. E a quarta afirmativa, ele perguntou o quê? Vai deixar aí na telinha, Jonathan. A probabilidade de o segundo filho ser do sexo masculino é de 25%, né? A probabilidade do segundo filho ser masculino é de 25%. Vamos lá, ó. Tá aí, ó. Note que tanto o primeiro, né? Tanto faz o primeiro e o terceiro filho, o que interessa pra gente é o segundo. Ele está perguntando o quê? De volta aqui à afirmativa, ele disse: a probabilidade do segundo filho ser do sexo masculino é de 25%. Não interessa o primeiro nem o terceiro. Que muita gente, às vezes, numa alternativa dessa, passa aqui para mim, muita gente, a alternativa não fala sobre o primeiro e o terceiro, mas aí o cara vai em cima delas. Ele não está se importando, ele não comenta nada, você exclua, faça de conta que não existe nem o primeiro nem o segundo filho e só dá importância... Nem o primeiro nem o terceiro. No primeiro filho só deu importância ao segundo filho, acabou. Então, você se atenha ao que a questão, o que é anunciado, ele está aí pedindo, tá certo? Vamos lá, João. Normalmente é comum, né? Como eu já até disse hoje, a pessoa pensa como um todo, né? Pensa sempre nos 3 filhos. Preste atenção, o Enem está cobrando demais isso. Você tem que estar ligado no comando da questão, tá certo? E ele diz, ó, a probabilidade de que o segundo filho seja do sexo masculino é de 25%. Ronaldo, voltando aqui para essa questão aqui, é Isabel Elaine. Isabel, passa aqui para mim. Isabel Elaine aqui, ela tá pedindo para eu mandar um abraço para ela, tá falando que até que meu semblante mudou depois que eu descobri que você, papai, tá dizendo aí que você é o papai. Ah, Isabel. Isabel, papai da turma de humanas, né? Papai, você, do Overdose, você é o papai do ano. Obrigado, Isabel, valeu. Terminei a questão, Ronaldo. Vamos lá. Então, ó, pode botar na questãozinha, o pessoal já deu uma sacada, mas só para reforçar. Então, ó, queremos que o segundo filho seja do sexo masculino. 50%, como a gente já comentou, né? Portanto, a alternativa correta é a letra A. Lembrando que, comigo aqui, Jonathan, Gibran, no início da aula, ele já comentou isso, então o pessoal que de repente chegou agora, né, do meio para o final, essa listinha, ela tá no Face, né? Eu coloquei, na verdade, no Twitter e coloquei no Face. Né? Tá lá na minha timeline e nas minhas últimas postagens no Twitter. Mas, caso alguém queira, pelo Face ou pelo Twitter, manda um e-mail que depois eu passo para vocês a lista com as questões, tá certo? Beleza? Questãozinha pronta? Vamos lá, pode passar então, para lá. Deixa eu ler aqui bem rapidinho, falta pouco tempo, né? Ele fala o seguinte, olha como essa questão é muito interessante. Um método utilizado pelos gregos para medir o raio da Terra consistia em observar a linha do horizonte. Medir o ângulo θ que tinha OH fazia com, né, a vertical OA e medir OA conforme as figuras 1 e 2. Fazendo desse raciocínio, né, como o θ vale 80 graus e OA 100 metros e considerando que o 180 graus é aproximadamente 0,894, posso concluir que o raio da Terra vale aproximadamente quanto? Primeiro deixa eu passar isso aqui para você, olha como é legal. Tem essa torre aqui, olha, diz que essa torre aqui ela media quantos metros? 100 metros, não é verdade? E esse ângulo aqui eles conseguiam medir, né, esse ângulo que é com o raio aí da Terra era de 80 graus, né? Então a Terra era mais ou menos, olha, fazendo aqui a figura aqui, né? A torre 100 metros de altura, o ângulo 80 graus. Como é que esses caras, né? Como é que esses gregos faziam isso, eu não sei, mas eles conseguiam, né? Com aproximação tinha um certo erro, não é verdade? Mas hoje em dia tudo bem. Aqui, raio da Terra e raio da Terra. Eles também sabiam do conhecimento deles, que era uma galerinha muito sábia naquela época, para os recursos, né?
eles sabiam que o seno de 80 graus era de 0,894. Rapaz, ali era o pensamento da humanidade, não é? Pois bem, aí vamos lá. O que é que ele quer, na verdade? Saber aproximadamente, claro, com um pequeno erro, o raio da Terra. Vamos passar aqui. Olhando para essa figura, a gente primeiro tem um triângulo retângulo, inclusive facilmente de perceber que aqui em H é exatamente o ângulo de quantos graus? De 90 graus, porque é exatamente quando ele tangencia ali, né, bem bonitinho, ó, a questão do horizonte, tá ok? Mas vamos lá, passando aqui. Coletando os dados da figura, né, da figura dessa que chama de figura 2, né, na prova aí, que é a questão dele do vestibular, tem esse que. Aí vamos lá. Aí no caso, O, né, deixa eu colocar aqui, ó, O, C, que seria exatamente 100 mais o raio. Aí aqui, H mais C é o raio, não é verdade, que é o raio da Terra. Aí, por sua vez, não é verdade, pelo triângulo, né, que é o triângulo grandão, o OCH, está aqui o triângulo grandão, o OCH, tem-se que. Bom, o que você vai ter aqui é o seno desse ângulo, não é o seno não, desculpa, na verdade é o seno, né? O seno mesmo, exato. Está aqui o ângulozinho θ, cateto oposto e hipotenusa, né? Então, ó, seno de 80 graus, R, que é o raio da Terra, sobre quem? O R mais esse 100. Na verdade, esse seno é muito pouco em relação ao raio, mas você tem que colocar. Então, você vai ter aqui no caso, ó, e claro, não vamos esquecer, o seno de 80 graus, 0,894, que era uma informação que os gregos, já naquela época, sabiamente já tinham, não é verdade? O que é que você vai fazer? Olha só para essa partezinha aqui, esqueça a questão do seno de 80, que já substituiu por 0,894, 100 mais R, passa para o outro lado, tá aqui bonitinho, ó. Você vai ter 100 multiplicado, deixa eu até colocar aqui, ó, cadê o, tá aqui, 100 multiplicado por 0,84 dá 98,4 e aqui você vai ter R multiplicado por esse valor aqui que é o 0,984. Me enrolo pra caramba com esses números quando eu vou falar. Bom, passa esse rapazinho para cá, você vai ter um R menos 0,984R, você vai encontrar aqui no caso, pronto, 0,016R. 984, aí você tem que dividir, né, por quanto? Por 0,016R, essa partezinha chatinha, né? 98,4 dividido por 0,016. Tem que fazer, o Enem gosta. Deixa eu passa aqui para cá bem rapidinho. O Enem adora essas contas que, sinceramente, eu acho que isso não avalia o conhecimento do aluno. Porque para mim, matemática, o que avalia é a questão do raciocínio. Mas esse número aqui é muito chato, muito complicado de se fazer, mas o Enem gosta dessas contas chatas. Fazer o quê? Mandar um e-mail, né, para a nossa presidenta, não é? Para ver o que ela faz, né? Não gosto muito, mas fazer o quê? Vamos lá, passa para cá de novo. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Quando você fizer essa divisão, vai ter que ter bíceps para fazer, né? Você vai ter aqui o raio, é aproximadamente 6.150, né? O raio da Terra, já sabiam que o raio da Terra tem aproximadamente 6.150 metros. Rapaz, eu acho que dessa vez a gente acabou bem rapidinho, a gente acabou no tempo. Deixa eu colocar aqui a alternativa letra C. Passa aqui para mim para a gente fazer umas considerações finais e eu passar aqui para o nosso âncora jornal. Quem quiser no Facebook, no Twitter, a lista, né? Essa lista com essas 6 questões estão disponibilizadas, tá certo? Vou passar para vocês aí, para quem quiser, tá ok? Jonaldo, sim, boa noite a vocês. Espero estar aqui novamente antes do vestibular, com aula de porcentagem. A gente vai ver aí o que é que faz. Jonaldo, muito obrigado aí pelo convite. Estamos sempre aí atentos. Passar aqui para o nosso amigo Jonaldo. Boa noite, pessoal. Que já tá estourado o tempo. Só consideração rápida. Toda reta tangente a uma circunferência é sempre, como o Gibran falou, perpendicular ao raio. E o treinamento para o Enem faz parte também desse treinamento operações com números decimais. Não deixe isso de lado. Treine tudo. Se você quer passar no Enem, no vestibular, operações com números decimais. Vez por outra tá pintando uma questãozinha como essa, tá? Tempo esgotado, muito boa noite. Valeu, galera. Até a próxima final de semana.